Olá, que bom que você está aqui comigo em mais uma aula e eu já quero te adiantar. Se você é daqueles que tem dúvida na função se, quando você vai incorporar várias lógicas na mesma função, quero te dizer que você está no lugar certo. Se você tem dúvida em entrelaçar essa função se com datas e idade, entre outros critérios, você também está no lugar certo. Essa aula é para isso. Nessa aula, nós vamos ter um nível de complexidade elevada. Portanto, eu vou dividir em duas etapas. Você vai assistir essa primeira parte, vai ficar comigo e vai assistir a próxima aula também, que eu vou deixar indicadinho para você aqui o que você tem que fazer. Então vamos lá, mãos à obra. Eu criei essa planilhinha para exemplificar essa lógica complexa com a função se, pelo menos eu considero, mas nós vamos trabalhar isso de um jeito bem simples e fácil para você entender. Primeiramente, regras de negócio. Toda planilha corporativa, tudo que você usa em Excel dentro da empresa tem regras de negócio. Se você não entender primeiramente as regras de negócio, você não consegue fazer uma planilha corporativa bem feita. Então, essa tabelinha que está aqui do lado, olha, valor do ingresso. Imagina que eu esteja comprando o ingresso para andar, um exemplo, na roda gigante do Rio de Janeiro. Então, ali tem o preço cheio e tem alguns descontos relacionado a parceiro de negócio, relacionado à idade, relacionado a convênios, relacionado ao estudante. Você sabe disso, tá? Isso acontece em cinemas e uma série de coisas. Então, peguei isso como exemplo para te mostrar como a gente pode aplicar a lógica na função se. Então vamos lá. Primeiramente, valor cheio do ingresso, R$ 50, 100%. Estudante paga só 50%, valor de R$ 25. Gratuidade, zero. Aniversariante, R$ 10. Esse é o valor que ele vai pagar, ou seja, ele vai pagar só 20% do valor cheio, tá? Então, por isso que ele paga R$ 10. E quem tem convênio vai pagar R$ 80, não, isso aqui está errado, é R$ 40, Alexandre. Isso. O que, que eu quero dizer aqui? Que ele está pagando 80%, tem 20% de desconto, tá? Então, são esses valores que a gente tem para o ingresso de acordo com cada um tipo de pessoa que se encaixa dentro dessa tabelinha. Então vamos lá. Primeiro passo, eu preciso saber qual é o valor do ingresso. Então aqui eu tenho estudante, eu tenho convênio e eu tenho a data de nascimento. Por quê? Porque gratuidade, como é que funciona a gratuidade? Maior que 60 anos de idade e ou menor do que 5 anos, menor ou igual, né? Do que 5 anos. Então, para essas pessoas são grátis. Para o estudante, tem 50% de desconto. Então, já estou dizendo aqui ó, se é estudante ou não. Para o convênio, cadê o convênio? O convênio está aqui embaixo. Então, tem 20% de desconto, vai pagar só 80% do valor. E aqui eu estou dizendo se tem convênio ou não. Agora, eu não estou dizendo se ele é o aniversariante e também não estou dizendo na tabelinha, tá? Se ele é gratuidade. Esses dois aqui eu vou até marcar aqui para você visualizar melhor. Eu não estou mostrando na tabela se é ou não. A gente vai ter que descobrir isso usando a função se, entre outros recursos. É por isso que eu falei que eu vou partir essa aula em duas etapas. Você vai assistir duas aulas e vai concluir todo esse assunto. Por quê? Porque o nível de complexidade é considerável. Então vamos lá. Primeiro passo é descobrir a idade. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso aqui, tá? A gratuidade. Então preciso descobrir a idade. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma coluna aqui no meio. Não seria nem necessário, eu poderia fazer isso dentro da fórmula, mas desse jeito eu vou simplificar. Vou botar aqui, ó, idade, e vamos calcular a idade. Como é que se calcula a idade? Tá? No Excel. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. É assim, ó, simples desse jeito. Igual a data de hoje, abre e fecha parênteses, a função hoje funciona desse jeito, está pegando a data do sistema, menos essa data aqui, data de nascimento. Eu vou dar Enter, o Excel ele sempre entrega uma data, você vai e formata isso daqui para número ou geral. Vou botar aqui geral, vai dar um número inteiro. Então, essa é a primeira parte.
pega aí, não se esqueça, primeira parte para calcular a idade. Como é que é, Alexandre? Vamos lá. Deixa eu até dar um zoom aqui para facilitar para você visualizar isso aqui melhor. Igual hoje, abre e fecha parênteses, a função hoje funciona desse jeito, menos a data de nascimento. Ele vai me dar aqui uma data. Por quê? Porque o Excel insiste em formatar como data, mas não é, tem que formatar para geral. Beleza. O que é isso, Alexandre? Isso daqui é o número de dias que a pessoa tem do nascimento dela até a data de hoje. Aí a gente complementa esse cálculo da seguinte forma: olha, abre parênteses, aqui no início da função hoje, fecha parênteses no final do cálculo para isolar isso aqui para ele fazer primeiro, e eu vou dizer depois que eu quero dividir isso por 365, e ainda tem a questão do ano bissexto. Então, fazer um cálculo aproximado, a gente coloca vírgula 25. Estou dividindo aquele número de dias por 365,25, que é o número de dias no ano, envolvendo ano bissexto. Tá? A gente faz essa conta. Dê Enter e ele vai insistir com data, você vai e troca novamente. Então, olha só o que ele deu aqui. 72, tal, né? Deu uma dízima grande aqui. Isso significa que a pessoa tem 72 anos e ainda não completou 73, né? 72, alguma coisa. Só que esse decimal não importa para a gente, só importa que ela tem de 72 anos. Então, o que você vai fazer? Você vai editar a fórmula, depois do igual, você vai usar a função int na frente, note que tem que abrir parênteses de novo, e fechar no final de tudo. O que essa função int está fazendo? Ela está desprezando todas as casas decimais e colocando o número inteiro. Então, essa pessoa tem 72 anos de idade. Né? Gostou, né? Beleza, é assim que se calcula a idade. Então, acho que até aqui essa aula já está valendo, porque muitas pessoas não sabem calcular a idade ou não sai correto o cálculo, né? Sai aproximado. Aqui está saindo direitinho. Clique duplo no cantinho, olha que bonito, já tenho aqui a idade calculada. Então, de posse da idade, eu já consigo calcular uma série de coisas. Alexandre, eu poderia usar esse cálculo dentro do cálculo do valor do ingresso? Poderia, mas aqui está mais simples, né? Porque em vez da gente repetir esse cálculo, a gente vai apontar para essa célula da idade. Então, vamos ao primeiro passo para calcular o valor do ingresso com todas essas regras de negócio. A primeira coisa é abrir a função se, ok? Teste lógico. Então, a função se, ela funciona da seguinte forma. Primeiro, um teste lógico, que é uma avaliação. Se isso der certo, se for verdade aquela avaliação, ele coloca o valor se verdadeiro. Está vendo a dica aqui? Se esse teste retornar errado, um valor falso, ele vai colocar o valor se falso. Tá? Então é sempre assim: faz um teste. Isso aqui é vermelho? Sim ou não? Se sim, coloca o valor se verdadeiro. Se não, coloca o valor se falso. Então o primeiro teste é o seguinte: eu vou avaliar. Vou começar por aqui, olha. Vamos começar da gratuidade aqui. Tá? Esse aqui é um dos mais complexos. Então, vamos ficar por aqui nesse vídeo. Depois, na próxima aula, a gente fala do restante para completar esse assunto. Tá? Então, vou pegar esse daqui porque tem uma certa complexidade envolvida. Gratuidade, 0. Tem que ser maior que 60 anos ou menor que 5 anos. Na realidade, eu vou consertar isso daqui. Agora está certinho. A lógica é essa daqui. Tá? Tem que ser maior ou igual a 60 anos e menor ou igual a 5 anos. Então, dentro dessas duas faixas de idade, a gente dá gratuidade. É 0 o valor do ingresso. Então, vamos lá. Para a gente calcular isso, vou usar a função se aqui dentro. Teste lógico, eu vou usar a idade, que a gente já calculou. Poderia colocar aquela fórmula ali todinha aqui dentro e a gente não precisaria dessa coluna. Mas assim fica mais fácil, né? A gente vai ter que fazer vários testes, vai ter que repetir, então estou apontando ali para o C2. Beleza. Se C2 for menor igual a 5, tá? Começar de baixo. Se for menor igual a 5, ponto e vírgula, o que eu quero como valor verdadeiro? Eu quero dizer que o ingresso é grátis. Cadê o valor dele? Está aqui, ó, gratuidade.
Poderia colocar o zero, só que eu resolvi apontar. Ponto e vírgula. Aí ele abre o valor se falso. Só que eu não posso finalizar aqui, porque ainda tem um monte de teste para acontecer. Então eu vou dizer para ele se novamente, se o teste lógico, qual é o próximo teste lógico? Então veja, primeiro ele vai fazer esse. Não funcionou aqui nesse primeiro teste lógico, com esse valor aqui, se verdadeiro, ele vai fazer o segundo se. Tá? O segundo se ele é aberto no valor se falso do primeiro, e assim sucessivamente. O terceiro se no valor se falso do segundo, e assim por diante. Então, próximo passo: se esse valor da idade for maior, igual a quanto? 60, né? Isso, 60. Ponto e vírgula. O que eu vou fazer se isso for verdade? Eu vou dizer para ele que o valor do ingresso é zero, tá? E 7 também, tá? Ponto e vírgula, valor se falso. Vamos parar por aqui. Só que ele me pede um valor se falso. O que é o valor se falso? Se nenhum desses testes for verdadeiro, não tiver verdadeiro em lugar nenhum aí, o falso vai ser o quê? É que ele vai pagar o valor cheio. Então, eu vou dizer para ele aqui, ó, valor cheio, 50, tá? Fechei parênteses, fechou um se, tá vendo aqui o parênteses vermelho fechou, fechei outro parênteses, fechei o primeiro se. Esse sim aqui não tem a ver com a fórmula, tá, gente? Só para você prestar atenção direitinho. Dei um enter e tá aqui, ó, zero. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O que a gente contemplou nessa fórmula? Uma parte da lógica, só a gratuidade. Se não for gratuidade, vai ser o valor cheio. Tá? Então, olha aqui. Se C2 menor ou igual a 5, eu estou falando de quê? Das criancinhas. Se for menor ou igual a 5, I7. Quem é I7? É esse valor aqui de zero. Terminei. Valor verdadeiro, tá vendo? Do primeiro se, ponto e vírgula. Aí ele foi para o valor se falso. No valor se falso do primeiro, eu já abro um segundo se. Aí eu começo testando de novo. Se C2, que é a idade, for maior ou igual a 60, né, que é a terceira idade, ali é onde começa a gratuidade, eu quero dizer também que o valor é zero, tá vendo? Estou apontando para I7, que tem um valor zero. Caso contrário, valor se falso, eu estou dizendo que o valor é cheio, cinquentão aqui, que é o valor do ingresso. Esse valor de C2 aqui, ele tem que ficar livre. Por quê? Porque ele tem que mudar para C3, C4, C5, C6 e assim sucessivamente. Mas esse valor aqui da gratuidade e o valor cheio que eu estou usando na fórmula, ele tem que ser travado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no I7, que é o valor da gratuidade, não é isso? A linha 7, e vou pressionar F4. Travei. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o segundo I7. Travei, porque quando eu copiar, ele não pode mudar. Esse aqui tem que mudar, esse aqui também, mas o I7 não. E a mesma coisa o I5 aqui, olha. F4 também, travei, dei Enter, agora sim, clique duplo no cantinho e ele vai calcular direitinho. Então, olha só está calculando gratuidade, né? Aqui, ó, só o que for sem custo para a pessoa. Então, vamos analisar aqui para a gente finalizar essa primeira parte. Tá? Nesse primeiro momento, eu estou testando o C2. Na segunda fórmula, eu estou testando o C3, mas todos eles apontando para os mesmos valores da tabelinha de valor do ingresso. Então, a gente termina essa primeira parte aqui. Ainda tem a parte 2, fica de olho aí. Eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de fazer um treinamento totalmente focado no dia a dia das empresas? Um treinamento de Excel que você consiga chegar dentro da empresa e falar assim, eu sei fazer, eu sei o que acontece aí. A gente tem a formação Excel Black Belt, que é para você ser um faixa preta em Excel e comprovar esses conhecimentos dentro da empresa que você trabalha ou da empresa que você quer trabalhar. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você saber tudo sobre essa formação. Beijo no seu coração e eu te aguardo na nossa próxima aula.